Ok, muito boa noite, caro amigo telespectador que nesse exato momento sintoniza mais uma vez a TV Diário do Sertão para acompanhar o nosso programa de entrevistas diário, que é o nosso programa Interview. Depois do sucesso aí do programa da área social e policial, com Júnior Soares, agora vamos entrar em assuntos particulares. Aqui você vai ter a oportunidade de conhecer algumas personalidades de Cajazeiras e da região de uma forma diferente. Os desafios, os sonhos, inícios de vida, enfim, você vai conhecer o outro lado dessas personalidades que compõem e estão conosco vivendo diariamente no nosso município e também na nossa região. E para finalizar o nosso último programa da semana, nós temos o prazer e a honra de conversar hoje com Jonas Carlos de Souza Feitosa, ele que é professor, coreógrafo e professor de dança, inclusive tem graduação e mestrado. É o único na Paraíba que tem graduação e mestrado em dança. E é daqui, da cidade que ensinou a Paraíba a ler, rica na cultura, a nossa amada cidade de Cajazeiras. Jonas Carlos, boa noite, prazer imenso recebê-lo aqui no Interview. Boa noite, Conrado. Obrigado pelo convite da Interview, de estar fazendo parte desse programa. E por ser cajazeirense, como você já falou, é um prazer enorme estar divulgando um pouco da minha profissionalização na área. Jonas, antes da gente entrar na parte profissional da dança, de fato, eu gostaria de convidar você para fazer uma viagem lá no passado e sabermos de suas origens. Pode ser? Vamos viajar no tempo? Pode ser, claro. Jonas Carlos nasceu em Cajazeiras? Isso, nasci em Cajazeiras, fiquei aqui até os 15 anos de idade, trabalhando com dança, mas de uma forma amadora, em bandas aqui da cidade. Pode ir jogando já? A rua de sua infância. Tá, eu nasci na verdade morei na infância ali na rua Padre Anselmo. Padre Anselmo. Exato, aí logo após meus pais se mudaram para a rua Romualdo Rolim. Fiquei morando com eles lá um tempo. Depois o marido da minha tia faleceu, ela morava na rua Coronel Justino Bezerra, e aí acabei indo morar com ela para fazer companhia. Família de quantos irmãos? São eu e mais dois. Você e mais dois? Isso, ligado à arte também. Ligado à arte? Isso, é. Quem são seus irmãos? Minha irmã é Carla Cristiane, trabalha como atriz também na cidade. Meu irmão também fez alguns espetáculos de teatro, mas ultimamente está trabalhando em outra área. Qual o nome do seu irmão? Meu irmão é Jardel Carlos. Jardel Carlos? Isso. Isso, os primeiros passos educacionais foram aonde você aprendeu a ler e escrever? Bom, eu comecei na escola ali na São Sebastião, se não me engano, acho que o nome da rua que era... Nossa, perdi até o nome agora, nem existe mais. Era uma escolinha e tal, depois fui para o colégio comercial. Passei por várias escolas aqui também, muitas. Depois fiz inclusive até o supletivo. Supletivo? Porque eu lembro que teve uma época que eu estava muito preocupado com a idade. Eu digo, nossa, eu já estou com um certo ano aí e estou atrasado, comecei tarde, talvez estudar. Então você foi um supletivo para dar uma acelerada? Foi, na verdade só um ano. Só um ano? Você sempre foi um aluno dedicado ou foi daqueles mais trabalhosos, de gazear aula, de querer curtir? Eu sempre me dediquei aos estudos. Agora, o que eu lembro, me recordo, claro, na infância, meus pais sempre eram chamados na escola porque as professoras reclamavam, ele presta tanta atenção nas aulas, mas é como se ele não tivesse presente. E hoje eu, fazendo essas avaliações dessa época, eu percebo que eu ainda tenho muito disso, porque às vezes eu estou conversando com você aqui, preciso você ter cuidado, porque senão eu estou começando a pensar, criar. Então, às vezes, eu estou escutando, passando na rua uma música, eu conversando com você, eu já estou começando a pensar na coreografia ou em ideia, algum projeto ligado à arte. Mas na época que você se desligava assim da aula, já pensava em coreografia? Exato, eu já pensava em alguma coisa relacionada ao teatro. Eu era muito mais ligado ao teatro nessa época da escola, do ensino fundamental. Quem são os pais de Jonas Carlos? João Moreira Feitosa, que trabalha na rua Romualdo Rolim. Ele trabalha vendendo móveis usados, carvão. Meu pai é bem humilde mesmo. Minha mãe mora com ele, claro, e trabalha vendendo produtos de cosméticos, juntamente, certo. Na mesma casa. Família com tantos artistas, como foi que surgiu o seu talento? Aonde foi, em que momento da sua vida, Jonas Carlos, você se deparou, rapaz, é isso que eu quero, eu gosto do teatro, eu gosto da dança. Em que momento? O que te inspirou, o que te levou? Conrado, eu vou muito pela essa questão do estudo. Tá? Tem muitas pessoas que acreditam que isso é
é um dom, outras pessoas acreditam que isso é trabalhado. Eu, na verdade, eu não sei, eu acho que eu fico no meio termo, porque as coisas foram acontecendo. Então, eu me lembro, quando eu tinha 8 anos, eu já começava a fazer dublagens. Por exemplo, tem as gincanas colegiais muito aqui em Cajazeiras. Talvez nem exista mais isso, né? É uma acabou. pena. Ainda lembro ainda. E aí revelou muitos talentos. Alguns até conseguiram seguir a carreira, outros acabaram enveredando para outra área, da área do comércio, Cajazeiras também. E já nessa época, aos 8 anos de idade, eu já fazia dublagens de Luiz Caldas, Beto Luiz Barbosa, Caldas. Exato. Que inclusive tive a oportunidade de conhecer ele, falei para ele, lá na Bahia e tal. E depois dessas dublagens, meu tio ele é diretor de espetáculos também aqui, que é Francelino de Souza, talvez você conheça e tal. E um belo dia ele falou, ele estava dirigindo um espetáculo do Centro Espírita, o Serina dos Caminhos, né? Que era o Amor Infinito. E aí tinha uma cena que era um menino. E esse menino não estava indo mais. Aí meu tio disse, você não quer ir lá olhar não, o ensaio? Foi o meu primeiro espetáculo de teatro. Aí eu fui, aí eles pediram para ler lá. Ele disse, não, você vai ficar no papel. Aí meu tio, você vai ficar, tal. Eu comecei, foi o meu primeiro espetáculo de teatro. Depois eu comecei a... Como toda criança, tem aquela magia pela mágica, pelos aparelhos de mágica, né? Pelo ilusionismo. Então eu comecei a praticar mágicas com cartas de baralho. Meu pai comprou um livro para mim de mágicas e eu comecei a estudar. Aí eu tinha por volta de uns 12 anos. E a coisa foi acontecendo. Acabou que eu fiquei atuando na área de teatro e de mágica. Então comecei a apresentar em circos. Todo circo que chegava aqui em Cajazeiras era... Então tu chegava lá, olha, eu sou mágico, quero um espaçozinho. Isso, né? Pra você ver. ver. O que o pessoal dizia? Rapaz, eu sou mágico e eu queria ver... Tem como eu apresentar aí? Sabe aquelas coisas, bem? Tem como eu apresentar aí? Aí você só me dá umas entradas aí pra minha família e eu apresento tal. Não, beleza. Então mais faça uns aqui pra gente ver aí. Nessa época eu já estava o quê? Com 14, já estava com uns números melhores, né? Já tinha comprado uns aparelhos via internet e tal. Você ainda faz mágica hoje? Faço. Ô, rapaz, alguém tem um baralho aí? Não, pena que era... Vamos arranjar um baralho já pra fazer mágica aqui. Se eu soubesse já, eu tinha pedido pra você trazer aí uma... Foi mal. Mas você sempre foi desinibido pra essas coisas? Ou a timidez em algum momento te bloqueou em relação a essa Rapaz, aptidão tem gente que não artística? acredita, mas tem muito artista, por exemplo, muitas pessoas que trabalham com arte que tem um pouco de timidez. Eu sou um pouco tímido. Às vezes até por uma entrevista dessa a gente fica nervoso, né? Então mesmo tendo o costume de estar sempre divulgando o trabalho, tal, na mídia, lá fora e tal. Com relação... Você perguntou o que mesmo? Já esqueci. Eu tô atrás Tá do vendo? Eu baralho falei pra pra você, se você não tiver cuidado, eu começo Relaxa. a... Na questão da sua timidez, né? Chegar até lá, você se sentiu um pouco acuado, assim, rapaz, vou apresentar em público. Você, assim, travou muito. Foi difícil você, assim, deixar um pouco dessa timidez e se soltar mais, se apresentar com mais naturalidade? Isso requer com o tempo, a prática, né, Conrado? Então, eu me admiro nesse sentido, assim, sempre, todas as coisas que eu objetivei, que eu desejei e tal, eu corri. Então, independente da timidez, independente da insegurança, eu sempre, então eu digo, eu quero fazer isso, e às vezes tem coisas que eu digo, pô, eu acho que eu não consigo, mas eu vou tentar. Então, eu quero pelo menos, existe aquele ditado, eu prefiro me arrepender das coisas que eu fiz do que eu não fiz, então eu vou bem por essa filosofia, por esse dito popular mesmo. Jonas, a maioria dos pais, eles querem que o seu filho ele vá fazer profissões que renda status, que renda dinheiro, medicina, fisioterapia, odontologia, direito, e você começou a demonstrar claramente que queria arte, que queria viver de arte. Como foi o comportamento de seus pais? Eles repreenderam, eles repudiaram isso, ou eles aceitaram normalmente e incentivaram você? Eu tive sorte nesse sentido, né? Porque com essas viagens eu encontrei muita gente, inclusive até aqui em Cajazeiras mesmo, que os pais proíbem realmente. Então eu conheço um rapaz aqui que ele fala, poxa, eu amo tanto a dança, mas meu pai fica me proibindo, enfim. Eu nunca passei por uma situação dessa, meus pais sempre me incentivaram, graças a Deus. Você. O único problema que houve foi a questão, o recurso mesmo, financeiro, que pesa muito, porque por mais que a arte não seja tão reconhecida enquanto profissionalização, mas ela demanda um custo, e muito grande, porque infelizmente para um profissional da dança, do teatro, das artes em geral, se profissionalizar precisa ir afora, e gasto, e passagem, e curso. Um curso lá fora é muito caro, gente.
Curso de dança é caro. E quanto mais vai para essas capitais aí onde a dança é mais reconhecida, ou seja, o teatro, o circo, que eu sou também muito ligado ao circo, faço números de trapézio, tecido e tal. Também, então, é muito investimento. Então, eu investi muito, 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 muito mesmo. E meus pais não tinham condições. Até uma história assim, que meus alunos aqui, eu já dava aula aqui antes de ir embora, meus alunos às vezes faziam a chamada vaquinha, né? Para eu poder ir a Campina Grande, ou João Pessoa, fazer algum curso ligado à dança. Você começou a se apresentar em gincanas, depois começou a aprender mágica, você apresentou em circo, começou a entrar no teatro. Quando foi que você começou você tornou-se professor de dança, formador em Cajazeiras, mas foi antes de começar a dançar em banda ou foi depois? Foi uma boa pergunta, Conrado. Eu fiquei, digamos assim, que não é dúvida, mas fiquei um bom tempo entre a mágica, o teatro E a dança? E a dança. Mas a dança, ela começou assim digamos assim, o percurso foi maior, mais forte. E hoje eu me identifico muito com a dança. Apesar de ainda trabalhar com teatro, trabalhava lá em Salvador, não da forma como eu trabalhava com dança, né? Mas teve uma época que eu larguei realmente o teatro e comecei a viajar com banda. Trabalhei com algumas bandas aqui mesmo, o Pagodão S.A., ou a Gata Pintada, que é de Chicamaro. Não sei nem se ainda existe com esse nome ainda. Não. Chicamaro existe, claro. Outras bandas também daqui que eu nem me recordo o nome, que infelizmente acabaram e tal. E a banda assim, de médio porte mesmo aqui da região foi a antiga Capu de Fusca, que era de Pombal. Né? Então, depois dessa banda, eu comecei a trabalhar com Fátima Marques, aí, que é uma cantora também paraibana, que começou a fazer Foi a partir dela que eu comecei a fazer viagens para fora do estado e tive a oportunidade de ver que as pessoas se profissionalizavam em dança. Então, não era... Eu pensava, nossa, não é só o movimento. Então, tem um estudo, uma técnica que não é um exemplo. Existem esses estudantes, né, autônomos, né? Que consegue desenvolver um trabalho, mas a dança está muito mais ligada a um estudo teórico-prático e não apenas prático, Compreendo. Que não seja autônomo. Claro que tem bons profissionais, mas a dança, quando vem completar com o complemento da teoria, nossa, é outra realidade, você fica cada vez admirado. É igual você olhar uma obra de Picasso e você não compreende, quando você lê alguma coisa referente a essa obra, nossa, tem tudo isso aí? Eu não sabia, entendeu? Ô Jonas, depois você tornou-se professor de dança. Você ensinava o que era NEAC na época? Isso, eu trabalhava aqui no NEC, que é o núcleo de extensão. Você fazia o que você queria e ao mesmo tempo trabalhava em cima disso. Você ganhava o seu dinheiro, né? Exato. Ou teve alguma outra função de trabalho? Eu desenvolvi uns trabalhos aqui que inclusive até me identifiquei. Dança? Exato, Do tipo? Eu trabalhei como recepcionista no hotel aqui, que tinha uma filial, lá em Mossoró. Eu acabei sendo coordenador de lá do hotel. Até me identifiquei, mas Conrado, eu confesso que eu ficava frustrado. Eu vi as bandas se hospedando, os dançarinos, gente, não é isso que eu quero não pra minha vida, não. Mas precisava trabalhar. Quero viajar. Até porque eu precisava de grana para poder viajar e fazer meus cursos ligados à dança, né? Então eu desenvolvi esse trabalho de recepcionista em hotéis aqui, em hotel, na verdade só foi um. E também dava aula no Núcleo de Extensão Cultural daqui, que é o NEC, né? O NEC, né? Desenvolvi um trabalho de dança de salão com minhas idosas, minhas meninas, carinhosamente, que eu as chamo e tal. Muito bem. Você foi desacreditado? Rapaz, vamos almoçar dessa, vai passar fome, vai morrer de fome. Conrado... Teve muita torcida do contra? Pra ir embora, sim. Inclusive, eu não sei nem se eu deveria criticar aqui uma pessoa que... mas eu vou fazer questão de falar que é uma pessoa que participou do Big Brother Brasil, que ela é minha prima ainda, de 3º grau e tal. E quando eu estava prestando o vestibular da UFBA, ela falou assim, Jonas, ela lá em casa, né? Ela já tinha saído do Big Brother e tal, eu tive com ela, aí eu perguntando, ela pedindo um apoio para poder ficar lá em Salvador, né? Se ela não conhecia, já que ela tinha ganhado a fama, e ela falou assim, Jonas, só que a galera de lá dança muito. O vestibular é muito complicado de você passar. Aí pronto, só foi isso. E quando eu passei, eu liguei pra ela, quando eu tava em Salvador. Ele te dancei muito e passei. Foi. Então, às vezes eu até me emociono. Legal, determinação.
Quando foi que você de fato decidiu sair daqui? Não, eu quero me profissionalizar, eu quero fazer faculdade, eu quero me tornar graduado e mestre em dança. Então, nessas viagens, Conrado, um exemplo, numa viagem a Campina Grande, para você ver que... Me permita voltar. E qual foi a Desculpa. resposta dela? Quando você disse isso? Olha, eu passei... ela desconversou, ela falou assim, eu tenho um rapaz, o menino que eu até esqueci o nome agora, que ele participou do Big Brother também. Se você quiser o contato dele, porque ela nessa época já estava no interior da Bahia, né? Desenvolvendo trabalho como enfermeira, voltou e tal. Mas enfim, vamos mudar de assunto. Então, em Campina Grande, Conrado, eu tive a oportunidade de conhecer alguns profissionais. Então, professores do Rio de Janeiro, de São Paulo, exato. Então, nessas viagens no Festival de Inverno de Campina Grande, que inclusive, não sei se ainda está acontecendo ainda, quero até voltar lá. Então, as pessoas já me conheciam lá. Então, todo ano eu estava em Campina Grande, participando, fazendo workshop e tal. Conhecendo... Ai, desculpa, é porque eu estou muito emocionado. Não, relaxa, fica à vontade, fica à vontade. Nosso programa interviu assim. Quer que os entrevistados se sintam-se à vontade. Pode ir aí, chorar aí. Enfim, aí eu conheci a minha ex-orientadora agora que me orientou em Salvador e ela falou assim, rapaz, você tá aqui todo ano, por que você não vai para Salvador? Eu digo, exato. Aí eu falei, mas Lenira, fazer o que lá? Eu não tenho condições de ir. Aí ela falou, rapaz, existe a República Universitária. Aí meus alunos aqui em Cajazeiras fizeram essa vaquinha. Uma vaquinha, juntaram o dinheiro. Desculpa, gente. Não, fica à vontade, fica à vontade. Pode ficar à vontade. Essa demonstração muito clara que você é uma pessoa humana, que você é uma pessoa que batalhou pelos seus sonhos e hoje conseguiu lograr isso, vitória. Isso é um exemplo para pessoas que de repente, não vou conseguir. Consegue, basta você querer. Aqui Jonas, cajazeirense, não tinha boas condições financeiras, como ele me falou, os amigos, os alunos que ele ensinava fizeram a cotinha e ele foi buscar o seu sonho, né? Alguns talvez não acreditassem nele, mas ele foi fiel ao sonho dele. É o que todos devem fazer, ser fiel àquilo que você acredita, seja dança, teatro, mas você deve seguir isso e correr atrás. Nada fácil vem fácil, então você tem que correr, tem sacrifício. Tudo na vida envolve sacrifício, né, Jonas? Se você não correr atrás, nada cai do céu. E você foi atrás, correu, arregaçou as mangas, arriscou e foi buscar o seu sonho. Você arrependeu disso? Não, jamais, assim. E assim, eu me emociono, Conrado, assim, porque eu sei que muitas pessoas, inclusive um colega meu de João Pessoa, foi tentar fazer o que eu fiz, né? Foi assim, eu fui para Salvador sem conhecer nada. Na verdade, eu fui tentar a República Universitária e cheguei lá e não consegui. Você primeiro foi fazer o vestibular? Desculpa, eu fui fazer o vestibular com a ajuda das minhas alunas aqui, da minha mãinha, que é até uma ex-aluna, eu considero como mãe e tal, que ela me ajudou muito. E aí eu voltei sem esperança, na verdade, de passar. Porque quando eu cheguei lá para as pessoas fazerem a tal chamada audição, que nós bailarinos passamos muito por essa situação, muito humilhante. No caso do vestibular de dança, tem que fazer... Desculpa, o vestibular de dança acontece da forma como qualquer outro vestibular. Tem a primeira etapa, que é, como eu falei agora, genérica, né? Então, cai português, matemática, uma prova comum. Passando nessa etapa, aí tem a segunda etapa, que é a prova prática. Mas dentro dessa prova prática existe a teórica também. Então, qual era? Eram 4 dias em que você tinha que fazer uma aula de balé. Eu agradeço até a professora Fátima de balé daqui, que ela me preparou antes para eu poder fazer essa prova. E foi minha professora, admiro muito ela, o trabalho que ela vem desenvolvendo aqui em Cajazeiras. E nesse dia, o primeiro dia era aula de balé, eu não tinha muito conhecimento, eu sempre tive dificuldade para o balé clássico. Fiz essa primeira prova, o segundo dia foi uma prova de processo criativo, que eu já me identifico muito. Assim, modestamente, eu tenho assim, se eu olhar esse copo aqui, se você me der 10 minutos, eu consigo desenvolver uma coreografia com esse copo. Porque eu tenho muita facilidade para essa criação, tanto que minha nota na prova de criação... Improviso. Exato. Então foi 10, então na processo de criação 10. Então foram 4 dias, uma aula de balé, uma aula de processo criativo, em que eles te dão um tempo para você montar uma coreografia, uma aula de moderno contemporâneo e uma aula de teoria em dança. Então eles colocam um vídeo para você escrever uma redação em cima de uma obra de um coreógrafo internacional. Então essa é a segunda etapa, entendeu? Então não é fácil uma coisa, não é difícil. Não. E às vezes você se sente incapaz nesse sentido, porque na segunda etapa, porque eu vi muita gente que, um exemplo, que fazia balé... Deu muito frio na barriga? Nossa, tem, porque fica uma mesa, e inclusive eu ainda venho passando por isso de audição, né?
Então, uma mesa lá, e eles ficam lá, você entra. Quem já assistiu o filme Flashdance é naquele sentido, naquele perfil ali. Então, você entra, a diferença é que você entra com várias pessoas com numeração. Aí eu vou lhe dizer, é humilhante. Nem parece um processo de vestibular, assim, sabe? Porque você tá ali se expondo e você não sabe realmente o que é que eles vão te avaliar na segunda etapa, né? Porque eu vi pessoas que tinham noção de balé há muitos anos, chegaram todas bonitinha com aquele coquezinho, com tutuzinho e tal, e não passaram. Eu consegui passar depois, né? Então tudo para mim, na verdade, foi difícil, porque eu voltei para Cajazeiras, saiu o resultado do vestibular e meu nome não tinha saído na lista. Não tinha saído. Houve um problema lá. Eu digo, tudo que na verdade que eu venho é um pouquinho complicado, assim, difícil, mas é para eu realmente insistir, eu percebo. Então, quando eu saiu o resultado, eu fiquei triste e tal, e aí já estava com minha vida, né? Voltei à vida normal, dando aula aos meus alunos. Gente, não passei e tal. Enfim, aí quando foi com 10 dias o resultado, na verdade, eu recebo um telegrama da UF. Bom, você tem 14 dias para você chegar aqui em Salvador. Pensei que situação. Eu me despedi de toda a família, do amor, enfim, do trabalho aqui em Cajazeiras e saí correndo sem ter nem onde ficar. Então, foi para Salvador. Até então não tinha nenhuma perspectiva da residência. Não tinha, porque, um exemplo, a República Universitária eu já sabia que não conseguia, porque a República era para os estudantes do estado da Bahia. Então, gente, como é que eu faço? Então, aí novamente, meus alunos, com minha mãe, alguns familiares, juntaram a grana e você vai, fica um tempo numa pousada e tenta conseguir a República. Só que, quando eu chego na rodoviária aqui em Cajazeiras, aliás, quando eu vou para a rodoviária em Cajazeiras, eu encontro uma tia distante que estava com uma mulher que era de Salvador passeando aqui. Olha que história. Aí minha tia, por consideração, claro, ela fala, Jonas, você tá indo para onde? Tô indo para Salvador. Vai fazer o quê? Passei no vestibular, tô indo para lá. Você vai ficar onde? Eu digo, eu não sei, vou procurar uma pousada, um albergue, alguma coisa assim. Rapaz, você é maluco, Salvador, não sei o quê, não sei o quê. Ela, peraí. Isso foi em que ano? Isso foi em 2004. 2004. Aí, pouco mais, ela... essa senhora aqui, ela é lá de Salvador, tal. Aí eu fiquei conversando com meus pais, me despedindo e tal. Aí, pouco mais, ela chama, vem cá, tem um telefone aqui pra você. Aí eu atendo, aí ela fala, tua prima é lá de Salvador. Aí eu disse, minha prima? Como assim? Ela... você tá indo pra lá, pra Salvador, vai ficar um tempo lá no apartamento. Aí, ou seja, essa mulher, minha tia, né? Nem sabia que tinha prima em Salvador. Não, que prima, que nem familiar. Não tem. Aí, ou seja, falou, porque o povo da Bahia é muito, assim, acolhedor. Entendeu? Então, essa mulher falou com essa senhora de Salvador, coincidência, estava aqui passeando e já estava indo para outro lugar no mesmo dia que eu estava viajando. Falou com a filha dela, se sensibilizou com a minha história, né? E aí, pronto. Falou com a menina, primo, você tá indo para aí? Eu, tô, prima. Sem nem ser minha prima, né? Tô. Não tem para onde ir, eu tô indo para aí, beleza. E fiquei no apartamento dela, era para ficar apenas 6 meses, até eu conseguir a República. Ia todo dia na República Universitária lá, os assistentes sociais, venha todo dia para você tentar ver se consegue. E nada, acabei que não consegui, fiquei 1 ano e meio no apartamento dessa senhora lá, que é Carminha. Hoje eu a considero como minha tia mesmo, tenho um carinho enorme por ela. Então sempre, todos os domingos ia almoçar com ela lá, enfim. E depois de 1 ano e meio foi que a República Universitária, vendo minha situação lá, e falou, olha, Jonas, tem uma vaga aqui, você teria que vir agora. Eu digo, eu vou agora. E aí falei com minha tia, o que foi? Não, tia, porque já chegou a hora, eu preciso realmente dar um rumo na minha vida, né? Então, batalhar mais do que eu já vi batalhar, enfim. Fui para a República Universitária, várias pessoas falando, lá você vai encontrar drogados, lá vai ser um ambiente bom para você e tal. Mas vi um ambiente completamente diferente. Pelo contrário, eu tive uma oportunidade de conhecer pessoas de todos os cursos, diversas áreas. Você passou a morar com gente que dança, que estava aprendendo dança, deve ter sido também um outro momento especial no aprendizado. Exato, né? Um exemplo. Na República... Gente de todo o país, eu acho. Né? Na República Universitária eu morei numa república menor, que inclusive era no Corredor da Vitória, que era, inclusive, próxima à residência de Ivete Sangalo. Olha o contraste dos edifícios lá, a República... E, um exemplo, essa casa que eu morava lá tinha 32 estudantes com 6 quartos. Nossa. Então, na verdade, era... E eu via as pessoas estudando de madrugada, sabe? Então, isso me incentivou muito. É tanto que o índice de aprovação na UFBA, hoje em dia, eu posso estar enganado agora, atualmente, mas os estudantes da República tinham uma maior aprovação.
Eles se dedicavam mesmo. Claro que tem as exceções, né? Quem vai pra Tinha algumas fazer pessoas dança, por que... exemplo, vai por amor, né? Muito, porque eu vou dizer, é difícil. Agora sim, Conrado, eu percebo que eu tive em outros estados também, mas a Bahia tem uma oportunidade para quem trabalha com arte. Eu queria lhe perguntar por quê? Por que Bahia? Ó, em primeiro lugar... Por que não Recife, sei lá, Fortaleza, João Pessoa? Boa pergunta. Ó, em primeiro lugar, pela distância. Na época que eu prestei o vestibular, 2004, só existia graduação em dança na Bahia e no Rio de Janeiro. Se não me engano, São Paulo também. Então era muito distante. O mais próximo era o estado da Bahia, da Paraíba. Então eu digo, eu não vou para o Rio de Janeiro sem saber onde vou ficar e vai ser muito mais complicado eu voltar, né? Então eu vou para a Bahia, era mais próximo, então eu prestei vestibular para lá. Hoje, eu estou muito orgulhoso porque hoje todas as capitais do Nordeste existe a graduação em dança. Que magnífico. Inclusive a Paraíba agora foi aprovada, né? Então, se eu não me engano, acho que está formando... Aliás, vai completar 1 ano o curso de licenciatura em dança pela Universidade Federal da Bahia, em João Pessoa. Jonas, tudo interior da Paraíba, Cajazeiras, sai abruptamente e vai para Bahia, que é um outro mundo, outra realidade. Não deu medo, não? Você tem vontade de voltar para casa, não? Rapaz, Conrado, no vestibular mesmo, quando eu lembro, parecia uma cena de filme. Eu com minha malinha arrastando, passando no viaduto que liga a rodoviária do shopping lá de Salvador, eu falava, eu vou vir morar aqui. É aqui que eu quero morar. E aí, depois que eu passei no vestibular, fui para lá. E diziam, os 3 primeiros anos em Salvador, na verdade, os 2 primeiros anos foram complicados, né? Porque eu não tinha conhecimento, não tinha como trabalhar lá, então minha família aqui mandava o que podia para eu poder me manter, bem assim, pouco mesmo, porque minha família não tinha condições. Então, o tempo que você passou na universidade era só estudando ou você conseguiu um emprego paralelamente? Só estudando. Depois de 1 ano que eu já estava na República, foi que eu comecei a dar aula, inclusive, de axé, pagode, nas academias lá em Salvador. Olha que ousadia, né? Um paraibano sai para dar aula do interior para ir dar aula de axé e de pagode lá em Salvador, até então, do axé. Não é ousadia. Eu digo porque minhas experiências aqui com o pagodão é S.A., olha aí. Aí consegui, para poder ganhar uma grana, para poder me manter e comprar até os livros, que livros, xerox, então, para quem é um universitário sabe muito bem, né, Conrado? É verdade. Depois, as coisas foram acontecendo e eu comecei a ganhar, né... Comecei a frequentar algumas academias de dança, fui conquistando meu espaço e, de repente, dei um salto lá em Salvador. Não sei se você já quer que eu adiante e tal. Hoje em dia, modestamente, se você chegar lá em Salvador e perguntar quem é Jonas Carlos, as pessoas me conhecem, assim, é um orgulho muito, sabe? Porque eu consegui chegar no patamar de pessoas que já estavam lá há muitos anos. Olha para você ver como são as coisas. Eu comecei a fazer monitoria na Academia de Dança de Salão, que é uma referência lá, que é a Academia Baiana de Dança de Salão. Então, comecei como, na verdade, monitor. Passei a ser assessor, que eles me promoveram. Depois de assessor, eu comecei a dar aula em algumas academias, com minha parceira de dança e tal. E a gente começou a ser chamado para vários eventos, porque a gente fazia um diferencial enorme, eu e minha parceira. A gente nunca apresentava da forma que as pessoas apresentam a dança. Reproduzir o movimento por movimento. A gente sempre trazia algum elemento, algo inovador. Do tipo, por exemplo, traz um exemplo, para a dança de salão é muito dança o homem e a mulher. No caso, eu e minha parceira, a gente trazia um banco para a cena, a gente trazia como é que eu posso dizer, um véu assim enorme. Então ligava um acessório à dança. Então a gente começou a ganhar um diferencial. E trazendo outras linguagens também, porque também a própria universidade proporcionava isso, tipo moderno. Você está juntando a dança com o teatro, aos poucos também. Exato, isso. Também, né? Então a universidade, como dava suporte para a dança contemporânea moderna, então a gente começava a trazer outras linguagens para dentro da dança de salão, que é um pouquinho fechada ainda, né? Muito bem, nós estamos conversando com Jonas Carlos, ele que tem graduação e mestrado em dança. Vamos para o nosso primeiro VT comercial. Na volta, a gente volta conversando com o Jonas Carlos e também mostrando e exibindo para você, amigo telespectador, algumas fotos e algumas apresentações dele, que inclusive já esteve fora do país, fazendo e trabalhando dança. Daqui a pouco a gente volta. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Pegue seu par, comadre, pegue seu par, compadre, e venha para o São João apaixonado do Lojão Rio do Peixe.
Rack para TV, apenas R$ 94,90. Ventilador Britânia, apenas R$ 59,90. Câmera Samsung 14 megapixel, apenas 12 vezes de R$ 25,90. Sanção, paixão e promoção tem tudo a ver com Lojão. Lojão Rio do Peixe. Prazer em realizar seus sonhos. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. RM Motos e Autos tem a qualidade que você confia. Compra, vende, troca e financia. Carros e motos novos e usados. Atendimento personalizado. A certeza do melhor negócio. RM Motos e Autos. RM Motos e Autos. Em modernas instalações. Na João Rodrigues Alves 399. Antiga Robecol. Cajazeiras. Telefones 3531-3235. 3531-6595 ou 9314-3737. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com um reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros: cofemac.com.br, o Sertão se encontra aqui. pbatual.com.br, o seu portal de notícias. araçazfm.com.br, a onda do Vale. ibiaragora.com.br, o seu portal de notícias de Ibiara e região. folhavipdecajazeiras.blogspot.com.br, blogdofurão.com, acessou, se informou. radarpb.net, pbemfoco.com.br, canalnoite.com.br e paraibaurgente.com.br. Fique de olho nas novidades. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Pegue seu par, comadre. Pegue seu par, compadre. E venha para o São João apaixonado do Lojão Rio do Peixe. Rack para TV, apenas R$ 94,90. Ventilador Britânia, apenas R$ 59,90. Câmera Samsung 14 megapixel, apenas 12 vezes de R$ 25,90. Sanção, paixão e promoção tem tudo a ver com Lojão. Lojão Rio do Peixe. Prazer em realizar seus sonhos. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. RM Motos e Autos tem a qualidade que você confia. Compra, vende, troca e financia. Carros e motos novos e usados. Atendimento personalizado. A certeza do melhor negócio. RM Motos e Autos. RM Motos e Autos. Em modernas instalações. Na João Rodrigues Alves 399. Antiga Robecol. Cajazeiras. Telefones 3531-3235. 3531-6595 ou 9314-3737.
O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com um reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Pegue seu par, comadre, pegue seu par, compadre, e venha para o São João apaixonado do Lojão Rio do Peixe. Rack para TV, apenas R$ 94,90. Ventilador Britânia, apenas R$ 59,90. Câmera Samsung 14 megapixel, apenas 12 vezes de R$ 25,90. São João, paixão e promoção tem tudo a ver com Lojão. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. RN Motos e Autos tem a qualidade que você confia. Compra, vende, troca e financia. Carros e motos novos e usados. Atendimento personalizado. A certeza do melhor negócio. RM Motos e Autos. RM Motos e Autos, em modernas instalações, na João Rodrigues Alves 399, Antiga Robecol, Cajazeiras, telefones 3531-3235, 3531-6595 ou 9314-3737. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com um reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Pegue seu par, comadre, pegue seu par, compadre, e venha para o São João apaixonado do Lojão Rio do Peixe. Rack para TV, apenas R$ 94,90. Ventilador Britânia, apenas R$ 59,90. Câmera Samsung 14 megapixel, apenas 12 vezes de R$ 25,90. São João, paixão e promoção tem tudo a ver com Lojão. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. RN Motos e Autos tem a qualidade que você confia. Compra, vende, troca e financia. Carros e motos novos e usados. Atendimento personalizado. A certeza do melhor negócio. RM Motos e Autos. RM Motos e Autos, em modernas instalações, na João Rodrigues Alves 399, Antiga Robecol, Cajazeiras, telefones 3531-3235, 3531-6595 ou 9314-3737. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica.
E oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames. Bom, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, hoje batendo papo com o graduado e mestre em dança, aliás, o único graduado e com mestrado em dança, nosso amigo Jonas Carlos, que é cajazeirense. Jonas, a gente parou lá em Salvador, né? Nossas experiências, momentos difíceis. Lá em Salvador, você passou por outras situações complicadas? Você chegou a passar fome, alguma coisa nesse sentido? Sim, é comum, como eu te falei. Cheguei, não tinha tanto conhecimento, não tinha oportunidade de trabalho. As condições dos familiares não tinham como estar mandando, então... Era verdade. Às vezes, para pegar ônibus tinha que sacrificar o almoço. Isso. Às vezes você, tipo assim, hoje eu lancho, amanhã não almoço, porque tem que pegar essa grana para poder pegar o ônibus. Ou então, às vezes, não tinha grana para pegar o ônibus e ia a pé, muito distante mesmo. E tinha que... Mas era isso. Quando a gente quer uma coisa... Não tinha problema com isso, não. Então... Quando você terminou o curso, e aí? Foi uma emoção enorme. Então, tipo assim, principalmente por meus pais, né? Terem me apoiado muito e tal. Eles foram para Salvador. Nessa época foi em 2008 que eu terminei. Eu já estava trabalhando, já estava com uma condição melhor. E aí os levei e tal, os hospedei lá no hotel, foi muito emocionante, passei muito com eles, inclusive eu ia participar até nós fizemos só a solenidade, eu ia fazer uma festa particular, tipo eu e minha parceira de dança, porque os outros colegas não queriam fazer, tal, e já tinha providenciado tudo, casa de praia, tal, para fazer com uma grande comemoração, né, porque realmente valia a pena comemorar, mas depois eu percebi, gente, eu conversei com minha parceira, eu disse, não, eu vou mudar, e aí com 2 semanas antes eu desisti. Você fala sua parceira de dança, qual o nome dela? Jocélia Freire. Ainda está em Salvador? Tá, e eu vou lhe dizer, foi uma separação assim, complicada, porque nos conhecemos na graduação e começamos a fazer um trabalho junto e a gente ganhou uma sintonia e conseguimos conquistar assim, um mercado lá de Salvador, também fora de Salvador, Rio de Janeiro. Fomos para fora, né, Buenos Aires e tal. Como foi essa experiência de sair? Como foi sair? O que levou? O que é que motivou aí a sair para Buenos Aires? O que foi? Foi um convite? Para Buenos Aires, por incrível que pareça, muito antes de eu fazer a graduação em dança, eu já tinha uma admiração pelo tango. Fiz até algumas apresentações de tango aqui na cidade. E como eu já estava, né, com a condição assim, no sentido, estava trabalhando, tal, estava com uma estabilidade financeira melhor lá em Salvador, então eu falei para a Jocélia, a gente gosta tanto de tango, a gente apresenta tango, dessa vez a Buenos Aires a gente foi para se profissionalizar, então nós fomos, passamos quase um mês lá, então a gente bebeu a cultura do tango, claro que é impossível, né, em um mês, mas assim, a gente fazia em torno de 20 horas de aula por dia, fora as milongas que eles chamam lá, né, que são os bailes, e as casas noturnas, as casas de show. E a gente aproveitou muito Buenos Aires. Hoje em dia, Buenos Aires, com humildade, é como se fosse Cajazeiras. Assim, eu conheço muito bem, sério mesmo. Sério? Porque a gente passeou muito. Muito, 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 muito. As fotos, tem algumas fotos? Coloca o monitor para cá, para a gente aproveitar que ele vai... o nosso José Orlando Lúcio vai colocando as fotos e o Jonas Carlos vai comentando onde são as fotos e tal. Essa aí é onde? Essa daí não, foi em Portugal, foi um congresso... Depois de Buenos Aires você foi para Portugal? Exato, isso. Aí foi também fazer uma especialização em dança ou foi só... Não, lá foi um congresso internacional, Descobrir a Dança, então era para pesquisadores em dança. Esse aí foi em que ano? Isso aí já foi até no hotel, inclusive. Foi em 2012. 2012? Foi recente. Ah, legal. Aí já foi em Buenos Aires, na Escola Argentina de Tango. Ah, já tá. Isso. Tá também, né? Aí tinha mais fotos, mas era muita coisa... Foi só tango mesmo lá? Tem alguma coisa fora tango lá em Buenos Aires? Tá tendo uma manifestação muito forte do Zucca, eu não sei se você já ouviu falar, Conrado.
O Zuckerberg, para resumir, é como se fosse uma lambada. A gente perdeu nossa lambada, a valorização da lambada. Essa foto é onde, lá em Buenos Aires? E aí é na Galeria Pacífico. Lindo, né? Acho que muitas pessoas devem conhecer, até aqui em Cajazeiras, quem já foi. É muito bonito. A gente teve até a oportunidade de se apresentar lá em Buenos Aires, no Caminito, porque tem um professor lá que a gente estava fazendo aula com ele todos os dias, aí eles falaram, vocês são brasileiros, tal, vamos fazer uma apresentação no Caminito. Eu disse, você tá maluco, não sei o quê. Tem mais foto, produção? Oi? Isso aí foi em Buenos Aires? Não, aí aqui já foi em Cajazeiras, com minha parceira. Eu tive a trouxe oportunidade de trazê-la, aqui. exato. Foi um convite, inclusive, da maçonaria, uma parceria com o Tênis Clube, um evento que houve dos 15 anos da maçonaria. E aí eu tive a oportunidade de trazê-la para conhecer minha cidade. Então a gente foi contratado para fazer 3 apresentações aqui. Essa daí foi uma valsa, nós apresentamos aqui em Cajazeiras no tênis. Se tivesse um espaço maior, eu ia colocar você para dançar já aqui. Ó. Isso aí foi aonde? Eu pensei até nisso. Pronto, aí foi o encontro lá em Portugal, em Lisboa. Portugal, exato. Lisboa. Esses daí são pesquisadores do Brasil, na área de dança. Então produzem conhecimento em dança. Isso. Passou quanto tempo lá em Portugal? Em Portugal passei 12 dias apenas. 12 dias? Isso, exato. Isso aí foi na hora da minha arguição. O que é arguição? A arguição é a defesa do meu artigo. Em Salvador? Exato. Foi um artigo que foi... aí em Lisboa. Lisboa. Ou seja, isso daí foi uma seleção, na verdade. Existe esse encontro anual do Descobrir a Dança. E o que é que eles fazem? Eles abrem as inscrições para, tipo, uma seleção para pesquisadores em dança. Então, as pessoas que estão cursando mestrado, como é que chama? Entregam seus artigos para serem aprovados. E fiquei muito feliz porque de todos os meus colegas do mestrado, que estavam fazendo mestrado comigo, eu fui o único que foi aprovado. Sério? Foi. Então eu fui sozinho, foi uma viagem assim, internacional que eu não... Assim, Buenos Aires, até bem mais próximo, né? Mas a Europa em si, então troca de avião, vai para Madrid, pega outro. Cheguei em Madrid, perdi o voo. Chegou aí na Espanha também? Foi, porque tinha conexão. Então, não, mas assim, para alguma coisa de curso? Não, Madrid só foi conexão mesmo. Então eu cheguei em Madrid, perdi o voo, e aí paraibano retado para pegar esse voo sem saber nem falar o espanhol direito, entendeu? Mas aprendeu umas coisas assim bem engraçadas que se eu for contar vai demorar. Portugal? Isso daí foi em Lisboa, isso. Lisboa? Isso aí foi no museu de arte lá. Muito Lisboa. frio, né? Isso aí foi em que mês? Muito. Eu fui no mês de outubro. Muito frio? Já tava um frio. O mínimo que eu peguei foi 9 graus. Nossa. Tem mais foto, produção? Esse daí tem agora a arte do meu estúdio, que eu abri um estúdio de dança aqui agora, né? Essa é a arte do seu estúdio, né? Fica onde aqui em Cajazeiras? Fica ali na próxima Praça João Pessoa, em cima da JG Rolim Imobiliária. Legal. Então lá eu estou desenvolvendo uns trabalhos de dança de salão. Tem mais fotos aí pelo mundo? Pra terceira idade. Tem uns vídeos. Os vídeos? Daqui a pouco vai colocar os vídeos no último bloco pra gente ver. Selecionar os vídeos, produção. Você conhece muitas personalidades lá em Salvador, aqueles cantores famosos? Conheci, tive a oportunidade, sim. Do tipo? E lá é tão comum. Um exemplo, Rio de Janeiro é muito mais, com certeza, que eu tive no Rio também. Do tipo assim, uma curiosidade. Já depois que eu consegui conquistar o mercado em Salvador, eu recebi uma ligação da produção de Daniela Mercury. E aí ela falando assim que a filha dela, que claro que não foi diretamente ela, né? O produtor falou que a filha Daniela Mercury vai casar para um mês e a gente está precisando de um professor de dança, nos indicaram você. Aí, na mesma hora, nossa, com tanto profissional em Salvador, né? Com muito mais anos, então significa que era um trabalho diferencial que eu vinha fazendo, né? E eu fiquei tão nervoso, porque para dar aula para ela, eu sabia que ela era muito exigente, né? De ouvir meus colegas de dança trabalhando com ela. Daniela sempre exigente e tal. E eu, tá, beleza, quando é que a gente pode marcar? Eu digo, só existe um problema, que ela trabalha com a mãe, viaja muito, e você tem que se adequar à agenda dela. Eu, tá, mas aí eu fui até usar também, eu digo, mas eu também tenho a minha, a gente pode estar fazendo um acordo aí. Tá, tudo bem, então quando é que a gente pode ter o primeiro encontro? Aí marquei o encontro, foi na academia que eu já dava aula, e aí teve que fechar só pra filha, né? Essas coisinhas assim que... De gente famosa. Artista e tal. E aí comecei a fazer um trabalho com a filha dela. A filha dela que você fala é? É Giovanni. Giovanni, exato. Porque tem ela e tem, se eu não me engano, 2 filhos, ou só um, não sei. Eu só tive contato com ela, com Giovanni. E o marido dela agora, né, trabalha tanto trabalha com a mãe, né, com a mãe de Giovanni, e trabalha com Ivete Sangalo também, é percussionista de Ivete. Lá na Bahia tem essas oportunidades. Você está trabalhando com os artistas, é porque eu nunca segui essa área
de dançar axé, pagode, essas coisas, não. Qual o Eu ritmo sempre- que você mais gosta de dançar? Qual que você prefere? Olha, na dança de salão eu me identifico muito O pessoal com... entender quais são os tipos de dança. Você fala dança salão, contemporânea. É. Explica um pouco pra gente, assim, resumidamente, o que é. Ó, a dança esses estilos. tem várias divisões na área de dança. Então tem a dança de rua, tem a dança de salão, tem a dança moderna, tem a dança contemporânea, tem a dança clássica, tem a dança teatro, tem, nossa, é uma infinidade. Então para você se profissionalizar, você tem que acabar direcionando para alguma área, senão você acaba sendo superficial. Você quer dançar tudo, acaba não dançando nada, Conrado, porque o que tem para estudar na área de dança na brincadeira. O que é Com mais outras fácil áreas hoje também. para aprender a dançar? O que é mais fácil hoje? Isso é tão Relativo? relativo, Depende de pessoa pra Conrado, pessoa? porque, um exemplo, tem pessoas que têm limitações físicas, então tem idosos, tem gente... Eu tinha uma aluna lá em Salvador com 83 anos que dançava um tango argentino que adolescente não dança. Então eu até me apresentava com ela, então é muito relativo. Então tem a ver com a disposição, Você já montou condicionamento espetáculos? físico. Já lá em Salvador a gente montou 2 espetáculos, Que assim, foram? grande mesmo, que foi o Truque, era um espetáculo envolvendo todas as faixas etárias, então adolescentes, idosos. Como eu te falei, a gente sempre procurava fazer um diferencial. O espetáculo Dança de Salão envolvia muito, por exemplo, Truque era referente aos números de mágica. Então eu aproveitei a experiência que eu tinha com ilusionismo e produzi juntamente com minha parceira esse espetáculo, que deve ter até algum vídeo aí, de fazendo mágica e dançando, tal. Aí promovemos também um espetáculo Labuta, que a gente procurou evidenciar as classes menos favorecidas na questão de trabalho. Então, empregadas domésticas, secretária do lar, né? Os garis, tal. Então, a gente trouxe isso para a dança. Então, a gente sempre buscou procurar fazer um diferencial na área de dança de salão. Mas eu trabalho muito também com, como eu te falei, com circo, com técnicas circenses. Trabalho com a dança contemporânea também, que é o que eu me identifico bastante. E a formação lá na UFBA é o que instiga os alunos a estarem... Depois, qual a diferença do doutorado para o mestrado em dança? Certo. Ó, no caso do doutorado, a gente não tem, por enquanto, e está em projeto para acontecer. O doutorado tem artes cênicas na Universidade Federal da Bahia. Porque existe a graduação, o mestrado e o doutorado. Isso, exato. Não tem ainda no Brasil doutorado? E dança? Não, em dança não. Tem artes cênicas. Em artes cênicas? Isso, na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Você fez a graduação e o mestrado. Qual a exato. diferença da graduação para o mestrado em dança? A graduação é a licenciatura. Inclusive tem até o curso de especialização também em dança. A graduação é para quem tem interesse de lecionar, de ser professor a nível médio, fundamental, tal. O mestrado é para quem já tem interesse de ser um pesquisador em dança. Então, produzir conhecimento, então, artigos e trabalhar numa universidade como professor. Conhecimento é você criar estilo, seria isso? Não. Nós que somos leigos que não entendemos mais. Tá, você um faz exemplo. pesquisa. Vamos para um exemplo prático, para ficar mais claro. Minha pesquisa. Eu desenvolvi uma pesquisa no mestrado que eu digo assim, existe muito mito que o homem manda na mulher, na dança de salão. Aí eu venho com minha pesquisa, através de toda uma fundamentação teórica, e digo, olha, o homem não é apenas o homem que conduz, a mulher também conduz. Então, não é uma condução, é uma co-condução. Então, foi até uma noção, um conceito que eu desenvolvi no mestrado, que é para dizer que quando 2 corpos estão dançando, independente de qual dança seja, só que no mestrado você tem que fazer um recorte, eu trouxe para a minha experiência maior, que foi a dança de salão, de dizer que quando 2 corpos estão dançando, os 2 atuam mutuamente. Então, por mais que eu pegue um exemplo, dê seu braço aqui, por favor. Então, eu puxo o braço de Conrado. Exemplo, você está proporcionando essa condução. Agora não venha, fique aí. Pronto, aqui não tem co-condução. Então a dança a 2 só acontece porque há um diálogo, né? Há uma cooperação entre a movimentação. Deu para entender? Um pouquinho complicado. Deu pra entender. Agora, para entrar na fundamentação, aí talvez seja... acho que a gente precisa de outro programa. Então, eu utilizei filosofia, fui na questão dessa hegemonia, de que o homem que conduz, fiz todo um levantamento histórico a partir de Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo, para dizer que realmente, naquela época, a dança se espelhou muito nessa coisa do cortejo, de que para a mulher dançar, o homem vinha, né, a convidava, vamos aqui até o salão e tal. Hoje em dia está se quebrando muito isso. E eu vou lhe dizer... Você está vendo está havendo uma vulgarização da dança, em especial no Brasil?
Quando deixa essas danças de salão, esse cortejo, como você falou, de repente tem uma dança mais erotizada, um kuduro, não sei o que mole. Nossa, nem Você acha que está acontecendo essa vulgarização da dança no Brasil? Sempre teve, mas agora está uma evidência maior, né? Infelizmente, esses tipos de dança eu nem gosto de assistir. Porque, às vezes, o adolescente não está nem com o seu corpo aliás, o adolescente em desenvolvimento corporal, e aí vem uma dança que deturpa totalmente a imagem dele, né? Então, tantas danças aí que podem estar proporcionando assim, conhecimentos corporais, conhecimentos culturais e tal. E eu percebo também, Conrado, que profissionais da dança precisam buscar formas, meios de estar trazendo alternativas para o que a mídia está oferecendo em termos de dança. Nossa, uma graduação, mestrado em dança. O mestrado em dança único no país, é recente, só temos 8 anos de mestrado em dança. E aí vem uma dança dessa ensinada nas escolas, com esses projetos aí que tem nas escolas e profissionais ensinando realmente essa dança do rebolar. Tal. E agora, realmente, eu precisava de um projeto para ver como é que poderia ser trabalhado. Tem que haver sensualidade na dança? Aí, como eu te falei, é muito relativo em qual dança. Uma dança que geral. Porque um exemplo... As danças mais... Eu vou falar agora como leigo, não entendo nada de dança. Por exemplo, as danças que eu acho extremamente sensual, o tango, por exemplo, entendeu? Pronto, essa dança aí, muita sensualidade. Outra dança que já um exemplo, o contemporâneo já não requer sensualidade. Então, claro que existem diversas formas do contemporâneo. Outra dança que existe sensualidade, o zouk. O zouk? Zouk, que é tipo a lambada atual agora. Enfim, depende também da proposta do coreógrafo. Qual o seu estilo preferido? Na dança de salão, meu aperfeiçoamento, assim, minha paixão mesmo é o tango argentino e o zouk. Você fala tango argentino, porque existe outros estilos de tango? Boa pergunta. Porque existe o tango americano, que tem aquelas pessoas que fazem aquela postura assim, sabe? De e aí vai para um lado e vem para o outro. É o tango americano, é o tango... como se fosse uma interpretação do tango argentino. Então, no tango argentino não tem nada disso, essa mão aqui não. Temos também o tango francês. Então, tem algumas diferenciações. Mas o tango mesmo, esse tango, né, o berço é Buenos Aires. Buenos Aires. Vamos dar um tempozinho, vamos para o nosso intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta conversando com o Jonas Carlos, ele que é mestre em dança. Daqui a pouco no intervalo. De volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, hoje conversando, ele que é graduado e é mestre em dança em toda a Paraíba, só tem ele em Cajazeiras também. Jonas Carlos, o homem que já foi para Buenos Aires, já foi para Portugal, Lisboa e já andou aí pelo Brasil afora. Rio de Janeiro também já esteve, né? A visita ou para fazer algum curso de especialização, alguma coisa? Eu tive um ano no Rio de Janeiro para conhecer, fazer alguns cursos. E a segunda visita que eu fiz foi agora final de 2012, eu fui convidado a publicar um artigo no livro dos 200 anos de dança de salão no Brasil. Nossa. Então, juntamente com todas as pessoas que antes eu tinha e tenho também ainda como referência na área de dança, entendeu? Então, para mim era para ter colocado até umas fotos aí, juntamente com todos os profissionais lá do Rio de Janeiro, fotos saindo nos jornais, tal, nas revistas de dança, foi muito gratificante mesmo. Olha, o pessoal que estava acompanhando a gente, infelizmente, deu um problemazinho aqui, uma pane na internet na cidade, e você aí acho que perdeu o segundo bloco que a gente conversava. Mas não se preocupe não, que no finalizar do nosso programa, amanhã estará na íntegra a entrevista aqui com o nosso amigo Jonas Carlos, caso você que perdeu aí o segundo bloco, a gente continua esse terceiro último bloco conversando um pouco mais com esse talento natural aqui da cidade de Cajazeiras. Por falar em Cajazeiras, falta investimento? Eu sempre falo, Jonas, que aonde você for, em qualquer rua, em qualquer bairro, você tira um artista de Cajazeiras. Nossa, é no verdade. teatro, na dança, na escultura. Você acha que está faltando mais investimento nesse pessoal? Sim, Conrado. E eu percebi depois que eu cheguei em Cajazeiras... Falta mais investimento, veja bem, completamente, mais investimento do poder público ou falta mais coragem do artista em sair do anonimato e correr atrás do seu sonho, como você fez? Olha, os dois, Conrado. Se realmente a pessoa quer se projetar no mundo, entrar no cenário
nacional e internacional da arte tem que sair daqui, infelizmente. Porque, um exemplo, eu estou aqui agora produzindo ainda meus artigos, algumas coisas, mas é muito mais difícil aqui as coisas acontecerem. Então lá a gente tem muito mais oportunidade. E chegando aqui em Cajazeiras eu vi que cresceu muito a manifestação, exemplo, em dança. Está precisando de uma estrutura, no sentido tipo um galpão, alguma coisa assim que funcionasse, com questão de horários para vários grupos de dança que tem aqui em Cajazeiras. Fiquei impressionado mesmo. Tem muita gente produzindo coisa boa aqui, exato. Que eu disse, nossa, é para ir gente, saiam daqui, gente, saiam. Mas infelizmente é aquela coisa, né? Tem que ter ousadia, passar todo o sofrimento mesmo para poder conseguir algo, senão... Olha, aqui na internet tem um Cid França, Cid França, grande Jonas, meu amigo, que saudade do tempo que fazíamos mágica nos circos, lembra? Modesto ele, é um mágico muito bom. Temos também nosso amigo Egleilson, lá do PB em Foco. Grande Jonas, meu amigo, que saudade do tempo que fazíamos mágicas nos circos em uma casa de seu pai, lembra? Nossa, tem coisas que eu não lembro não, desculpa casa, aí, né? gente. Oi? Você fazia mágica em casa? Como? Não, meu pai tinha um quartinho assim do lado que eu acabava fazendo alguns eventos. Tipo assim, tem essa monga do circo, aqui do parque, aliás. Sim. Eu fazia também, então eu... Você fazia exato. A monga? A gente cobrava Sério? Juntamente com, talvez até o Cid, eu não lembro, não me recordo, me desculpa, Cid. Faz um tempão já, né? Bem muito tempo mesmo. Então a gente acabava fazendo, então essas coisas da monga, fazendo o quarto lá do meu pai e tal, cobrava entrada, tipo, acho Inclusive, que era o Cid tá na cidade do Guarujá, né? Hã? Inclusive o Cid tá na cidade do Guarujá. É, não sabia. Guarujá é o quê? São Paulo, produção? Me relembra aí. É São Paulo, Guarujá, não é? Então esses circos pequenininhos também, eu com 15 anos e tal, fazia apresentações. E é tanto que a mágica eu enveredei e acabei... Se convidaram você para um circo, você ainda vai? Não, Conrado. Eu já até, na época, eu até quase fiz isso. Eu lembro que eu cheguei a conversar com meus pais, um convite que eu recebi, e fez bem eu não ter ido, porque senão eu já não estaria com a formação que eu tenho. Se fosse o Cirque du Soleil, seria? Não, rapaz, aí eu acho que hoje em dia, claro que eu não vou negar que, nossa, o convite do Cirque du Soleil, mas eles procuram um profissional que se enquadre no perfil deles. Eu já não me enquadro mais. Hoje em dia, qual o perfil de Jonas Carlos? O perfil de Jonas Carlos hoje é ser um professor universitário. Então eu quero... Por quê? Porque eu quero produzir conhecimento em dança. Eu consegui no mestrado ver as infinitas possibilidades que se tem na área de dança. De você ver, nossa, você articular uma área, um exemplo, uma área de sociologia, de filosofia com dança. Produzir um conceito, claro que é mais para um doutorado, né? Mas, por exemplo, você dizer, um aluno que está na graduação dizer, olha, você já parou para pensar que o movimento tal é melhor se você executar com o tempo tal? Esses estudos, assim, mais ligados à pesquisa mesmo. Então, eu estou aqui justamente em Cajazeiras passando uma temporada para produzir arte em Cajazeiras. Tem espetáculo você montando em Cajazeiras? Tem, sim. Eu estou desenvolvendo um grupo aqui. Mas daqui a pouco você fala. Pronto, vamos para tá bom, produção, então. Tem vídeo? Vamos colocar alguns trechos de vídeos do nosso amigo Jonas Carlos e vai comentando aí em off. Vai lá. Isso aí foi aonde, Jonas? Aí foi em Salvador. Foi um espetáculo que eu te falei, que foi o Labuta, que era homenageando as profissões menos reconhecidas na sociedade. E essa profissão aí a gente homenageou os artistas de circo. Então, isso aí foi um número de Zouk que eu fiz com minha parceira. Logo em seguida tem um número aí que eu faço no tecido circense, que eu tenho especialização na área. E ela é bem ousada, tem igual a eu. Também ela é cearense, inclusive, a gente se encontrou lá em Salvador. Ela ficou tomando conta de todas das nossas turmas. Não falo minha porque eram nossa, né? Então, se futuramente eu quiser voltar, ela tá lá cuidando. Muito bem. Uma Como adiantar a produção? Você adianta um pouquinho na produção, ver se pega a parte que ele tá... Do faz circo, a dança no tecido. No tecido, né? É difícil essa no tecido? Rapaz, qualquer técnica circense, principalmente aérea, machuca muito, Conrado. Então, tipo, esse tecido queima muito no corpo. Então, é preciso usar essa roupa aí especial. Não é elástico esse tecido, que não. é Elástico? Ela é um pouquinho, é um tecido chamado liganete, que tem para vender em qualquer casa de malha aqui em Cajazeiras. Nossa, fez um movimento aí, se eu fizer, eu caio. Se eu fizer, eu caio e nós vamos pro chão, o gordo. Então, você já sofreu algum acidente dançando? Olha, é preciso ter cuidado. Ali você segura com o pé, é isso? É, só com os pés. Você se solta e fica amarrado só pelos pés. Mas para fazer isso, Conrado, tem todo um acompanhamento. Então eu fiz aula de técnica circense num curso profissionalizante de circo lá em Salvador.
que foi o Circo Piccolino. Então tem muitas pessoas... Circo Piccolino, muito conhecido, que inclusive eu acho que tem em outros estádios também, o circo. Legal. E precisa ter cuidado que tem muitas pessoas que fazem algumas aulas apenas e começam até a dar aula ou então praticar. E o tecido não tem proteção nenhuma, porque não tem como ter um cabo de aço. Não existe essa possibilidade. Se arrebentar lá... Pois é, se fizer uma amarração errada, você pode acontecer um acidente trágico aí. Tem mais um vídeo, produção? Vamos lá, Juscelano. Isso aí é o quê? Isso é no chão, é? Sim, isso daí foi um evento que houve já em Feira de Santana. Foi também um Zouk também, como eu te falei. Eu me identifico muito com o Zouk, pena que não tem nenhum contemporâneo aí. A gente fez uma historinhazinha que eu tava dormindo com ela, e aí a gente acordou e essas coisas assim. Sempre olhando, porque essa galera... é sua parceira lá, que você dançou com ela há muito exato, tempo? A Jocélia. Ela é de Salvador? Isso. Não, ela é do Ceará. Foi para Salvador, pequena, e depois a gente se conheceu na graduação em dança. Então nos formamos juntos. Pena que a gente estamos seguindo caminhos diferentes, porque ela está agora ligada à área de educação física, apesar de estar trabalhando ainda com dança nas academias que eu dava aula lá, na Fundação Cultural do Estado da Bahia. O que foi mais difícil para você aprender a dançar, Jonas? Dessas modalidades que eu danço, o samba de gafieira, por incrível que pareça. O que é tão difícil no samba de gafieira? O samba, além do gingado, da agilidade corporal, o samba trabalha muito com contratempo. O samba de gafieira, que é o samba dançado a dois, né, que é a modalidade da dança de salão. O tango, por exemplo, eu não sei se é porque eu tinha já tanto admiração pelo tango, que para mim o tango é a dança mais fácil. Foi a dança, e é a dança mais fácil. Tem mais vídeo? Tem algum de tango? Tem um de tango aí, tem um de tango. Um pouquinho mais inclusive, de espaço, Conrado, a gente conseguiu ganhar uma referência enorme lá em Salvador como casal de tango profissional. Então a gente era bastante convidado. Isso aí foi em Salvador? Isso, foi num grande evento de dança lá em Salvador, que é chamado Casa Aberta. Isso aqui é um teatro? É um teatro lá, um teatro como se fosse um teatro de galpão, é bem... Ô Jonas, com todas essas suas apresentações, você chegou a receber convite de alguma banda para ser dançarino e tal? Olha, eu recebi 2 convites, eu fiquei muito tentado, que entrei até em contato com minha família e tal. Apesar de eu ter já uma, né? Tudo que você vai decidir, consulta sua família? Já, eu consulto. Por mais que minha mãe, sempre eu ligo para ela para consultar alguma coisa, eu gosto, sabe? Para sentir mais confortável assim e tal. E ela sempre fala assim, meu filho, o que você decidir está decidido. Ela sempre diz isso. Então, por mais que eu saiba a resposta dela, eu sempre a consultava. Então, teve uma proposta do Circo Bolshoi que eu recebi para viajar com eles. Tal. Só que teria um problema. Eu teria que largar os meus trabalhos lá. Então, eu ficava sempre com medo. Porque, assim, foi no ano de 2009... 2009 eu tinha terminado a graduação, não pensava fazer um mestrado ainda, né? Tem mais vídeo aqui, vamos dar uma olhadinha? O próximo vídeo. Isso aí... Você foi aonde? Também a repetição do outro vídeo de Zouk, que foi numa festa lá em Feira de Santana, e já foi também um outro evento num teatro lá em Salvador. Tem mais vídeo à frente, produção? Tem isso daí, não é? Muito bom. E é muita dedicação, Conrado, porque assim... Lá em Salvador, para a gente conseguir conquistar o mercado, além de trabalhar e estudar, a gente treinava. Tipo assim, eu e Jocélia, a gente dava aula 8 horas por dia, mais 2 horas de ensaio, todos os dias, para a gente conseguir um nível técnico, para poder conseguir acompanhar os dançarinos de lá. Porque existe muita rivalidade, né, infelizmente. Eu acho que como qualquer outra área. Eu vejo, vocês têm uma flexibilidade assim, no corpo, todo dançarino assim, é excepcional. Todo bom dançarino tem que ser o magrinho? Ou gordinho assim como eu, por incrível que pareça. Pode ser um bom dançarino, pode chegar a dançar bem. Um exemplo, a dança de salão e a dança contemporânea quebra com esse mito. Um exemplo. Inclusive até outras danças também. Um exemplo, eu conheci um dançarino lá, Carlos, que é dançarino de jazz, inclusive professor é referência lá em Salvador. Ele é obeso mesmo, não é nem gordo, ele é obeso. Obeso, é obeso. Eu não sei como é que aquela criatura ainda não acordou para Jesus, como fala, porque... Mas independente disso, Conrado, ele dança melhor do que às vezes um magrinho. Cai com uma leveza, salta tudo, para você ver que isso independe. Né? Claro que as pessoas têm as limitações, como eu estava te falando até agora aqui em off, é a questão da dança inclusiva. Né? Hoje em dia qualquer pessoa pode dançar.
Vamos agora pro Basta Mexão. querer. Salão de Jonas fica onde aqui em Cajazeiras? Pronto, o salão fica ali próximo à Presidente João Pessoa, Praça João Pessoa, em cima da JG Rolim Imobiliária. Quais são os estilos? Os estilos eu trabalho as danças de salão e tem a dança do ventre também, que é a minha parceira lá. É muito procurado a dança do Edna, ventre? Edna, tá começando a ser procurado, porque eu nem fiz a divulgação ainda. Acabei chegando na cidade e só tem um mês e algumas semanas o estúdio. Ainda vou fazer algumas apresentações aí. Estou montando um espetáculo também na cidade que pretendo estrear agora no primeiro final de semana Quem de pode agosto. participar dessas horas de dança? Crianças, adolescentes, idosos? Qualquer pessoa a partir de 7 anos de idade. 7 anos de idade? É de 7 anos de idade até enquanto tiver... Para criança é o quê? 7 anos de idade? É o quê? Balé? 7 anos dança de salão. Dança de salão? Eu trabalho mais com dança de salão aqui. Eu fazia outros trabalhos, por exemplo, até peguei alguns projetos aqui de educação aqui na cidade, mas desenvolvi um outro trabalho. Porque eu acho que a dança em si, quando vai para a escola, ela tem que sair desse papel de dança tecnicista. A gente tem que começar a entender quais são os tipos de dança que a gente precisa trabalhar com determinado público-alvo. Então, por exemplo, numa academia, no meu estudo de dança, muitas pessoas vão lá para poder perder calorias, autoestima, evitar o estresse, essas coisas todas. Ajuda então, muito, né? é muito. Pessoa que sofre muito insônia, a dança ajuda a aliviar a insônia, Nossa, depressão? Olha, eu vou lhe dizer, várias pessoas, por exemplo, lá em Salvador mesmo, pessoas que tomavam remédio e suspenderam o remédio por orientação médica, por ter informado ao médico que estava fazendo aula de dança. E o espetáculo seu aqui está sendo montado? Qual é o espetáculo? Isso, é um espetáculo de dança contemporânea a partir da técnica da dança de salão. Então eu vou estar, o nome do espetáculo se chama Nós, onde eu vou estar questionando a questão da relação de cooperação na sociedade contemporânea. Legal. Então a gente coopera com tudo, a gente coopera com a violência, a gente coopera com o amor, a gente coopera com a amizade, a gente coopera, um exemplo, com a eletricidade, a gente coopera com o banco coopera com a gente. Então nós só estamos aqui hoje porque a gente coopera com a natureza, né? Com certeza. Para poder estar aqui. Então, com certeza. Não é isso? Jonas, infelizmente nós estamos chegando aos momentos finais do nosso programa. Gostaria de conversar um pouco mais com você. Fica para uma próxima oportunidade. Inclusive, deixo a proposta aqui para a direção da emissora e para você. Quem sabe o Jonas poderá escolher um dia na semana e fazer um programa sobre aula de dança na TV Diário do Sertão. Podemos pensar isso, podemos. Muito bom, TV Diário do Sertão aí e aula de dança. Vai ser espetacular. Nessa reta final, eu vou fazer um jogo rápido. Ok. Eu faço uma menção, cito alguém ou alguma situação e você diz o que vem à sua cabeça. Beleza. Salvador. Fundamental para mim. Cajazeiras. A base de tudo. Se não fosse dançarino, seria? Ator. Se não fosse ator, seria? Mágico. Tá sempre com a arte. Uma lembrança de infância. Quando eu chegava em casa das minhas traquinagens e minha mãe vinha com um balde de água jogando na minha cabeça. Nossa! Pra ir dormir, né? Ela ia me dar o banho. Então, o banho no muro... na cabeça. Aí eu sempre, às vezes, quando eu tô no chuveiro, eu lembro dessa... É uma imagem, assim, muito significativa na minha vida. Eu achava lindo isso. Com quem você gostaria de dançar um dia? Um dia... Eu digo assim, já pensei em dançar, mas hoje em dia, como eu tô te falando, eu tô mais ligado à profissão do professor mesmo. Mas eu tinha um sonho de dançar com a companhia de dança... a Mímulos de BH, que é um estilo de dança contemporânea que eu me identifico muito. Na sua opinião, quem são os bons dançarinos do Brasil hoje? Aí a gente precisa fazer uma lista, né, primeiro com relação aos segmentos de dança, Conrado, que assim, na dança de salão tem 3 pessoas que eu admiro bastante. Quem? Por exemplo, Carlinhos de Jesus, que hoje virou meu colega, eu respeito muito, ele me admira, é recíproco a admiração. Jaime Arocha, também, que é do Rio de Janeiro. E também tem uma pessoa de Salvador, que é André Alzeda, que foi meu professor lá de dança de salão. Dos outros estilos? Os outros estilos da dança contemporânea, eu admiro muito o Jomar Mesquita, que é da companhia Mímulos. A Ana Vitória, do grupo Corpo. E também a Débora Coker, né, que não poderia faltar, com certeza. Desses cantores que dançam e cantam hoje no Brasil, quem você considera um bom dançarino? Daniela Mercury. Daniela Mercury? E de homem? De Mas homem... quase que não tem, né? Homem quase que não tem hoje no Brasil. Não, acho que eu nem... A nível internacional? A nível internacional, Beyoncé, porque
Apesar dela utilizar uns truquezinhos de microfone, né, que tem, para quem entende da área, mas... O que seriam uns truquezinhos de microfone? Eu não sei o nome que dá, mas é um... Tipo, como se a voz acompanhasse uma gravação. Não sei se você estou pecando, desculpe os músicos aí. Fora Beyoncé, seria outro quem? Mas é preciso muito fôlego, viu, pra dançar e cantar. Michael Jackson. Michael Jackson, com certeza, né? Madonna, enfim, vai por aí, mas a gente tá mais nos artistas recentes que estão mais na mídia e tal. Muito bem. Um sonho? Um sonho, ser professor na Federal. Medo de? Medo de não conseguir realizar, pelo tempo. O quê? Não digo comodismo, mas pela situação, pelas coisas que vão acontecendo no caminho. Um exemplo, eu não pensava em voltar para Cajazeiras agora, mas tive que voltar. Entendeu? Então... Um lugar que você gostaria de conhecer ou morar, fora Cajazeiras? Morar, eu pretendo, um exemplo que eu quero fazer o doutorado, eu pretendo morar em Lisboa, Portugal. Lisboa? Um tempo, exato. Eu gostei muito de lá. E você perguntou o que mais no sonho, você já respondi, né? Então... Jonas, você tem alguma vou usar a palavra correta para não usar a palavra pesada. Você é satisfeito com alguma coisa na vida? Ou nas pessoas, ou em você, ou na família, ou na dança? Tem alguma coisa que lhe deixa você insatisfeito? Sim, demais. Eu sou muito feliz, Conrado. Apesar de tudo que eu passei, por eu ter me emocionado mesmo, porque tem coisas que acho que nem vale a pena a gente estar comentando, entendeu? Para não ficar aquela coisa sensacionalista, né? Então... Não, eu considero natural. Pronto, enfim, E eu sou uma pessoa muito feliz, porque não sou uma pessoa rica de dinheiro, mas sou rica de amigos, de uma amizade enorme que eu consegui lá em Salvador. Muitos amigos mesmo, e até mais do que aqui em Cajazeiras. Para pouco tempo, exato. Então, uma família que me apoia muito, exato. E eu estou muito feliz porque eu amadureci muito. Chega aqui, eu tomei a decisão de que eu faço aquilo que eu quero fazer. Então, independente, não é um orgulho, mas hoje em dia eu escolho as coisas, sabe, Conrado? Tem limites para Jonas Carlos? Limites com relação à droga. Porque eu jamais, um exemplo, para não dizer que eu coloquei um cigarro na boca, eu coloco um cigarro quando eu estou fazendo mágica, que tem um número que eu faço de mágica com cigarro. Mas com relação... E bebida razoavelmente mesmo. Mas limite drogas em si, eu acho que não. O que Jonas Carlos escuta nas horas vagas? Quem você gosta de escutar? Na verdade, nas horas vagas, Conrado, eu prefiro ler um livro. O que você está lendo agora? Agora, qual o mais recente que você leu? Agora eu estou lendo o sociólogo Richard Sennett, que fala eu admiro muito. Qual livro? Sociologia, né? Que ele é muito ligado à sociologia. Na verdade, estou tendo agora essa influência dessa leitura por conta do meu espetáculo. Então, eu estou lendo o Juntos, que ele vai falar sobre essa questão da cooperação no mundo, né? Muito então, bem. Estou influenciado muito por isso. Jonas, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer imenso. Espero que você tenha gostado. Espero que também você volte outras vezes aqui para a gente bater esse papo aqui informal, intimista no programa Interview. Quem quiser procurar o Jonas, quiser contato, qual o telefone? Pronto, meu telefone é 9969-9663. Paraíba 83. 63, isso, Paraíba 83 9969-9663. É um TIM. É um TIM, E por e-mail é laban, L-A-B-A-N de navio, numeral 1, @bol.com.br. Laban é um grande referencial para quem estuda teatro e dança. O que é Laban? Laban é Rudolf Laban, foi um grande pesquisador do movimento. Então ele criou estratégias para se criar coreografia e possibilidades da dança educação, que os profissionais de dança deveriam estar fazendo esse trabalho nas escolas. E para fechar, 3 palavras que simplificam Jonas Carlos. Coragem, determinação e amor ao que faz. Por falar em amor, o coração de Jonas Carlos está ocupado? Tá, sim, com certeza. E eu até nem pensava, Conrado, porque eu vim com o intuito de desenvolver alguns trabalhos em Cajazeiras e montar um espetáculo, né, claro, me ocupar com relação ao projeto de doutorado que eu pretendo fazer, estudar para os concursos da vida e tal, e nem pensava em encontrar alguém, mas essas coisas a gente claro. não, né? Coração é bicho complicado. Exato. E aí encontrei uma pessoa, estou muito feliz, inclusive deixo um beijão para essa pessoa. Muito bem. Exato. Sucesso, meu querido. Valeu.
Eu vou lá. Quem sabe aprender a dançar, né? Gordinho assim. Meus caros amigos, a entrevista, para quem perdeu o segundo bloco, infelizmente teve uma queda de internet, mas amanhã vai estar na íntegra essa entrevista formidável com o nosso amigo Jonas Carlos. Oi? Vai deixar as imagens, muito bem. A todos vocês, o nosso muito obrigado, um abraço para você. Finalizamos a semana, mas eu tenho um compromisso de voltar na próxima segunda-feira com mais um entrevistado aqui. Vocês, boa noite e desde já um ótimo final de semana. Fênix.